Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Soma Concursos. Com certeza, para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, com certeza deve estar querendo aí fazer o concurso da EMASU. Eu sou o professor Gustavo Gutenberg, engenheiro sanitarista e ambiental, e hoje vamos fazer uma resolução de questões para vocês irem já se preparando para esse concurso público. Inclusive, e o mais importante, eu queria te convidar para participar do nosso projeto da EMASU aqui do Soma Concursos, que tem aulas excepcionais para esse concurso público. Então, se você quer se preparar para a EMASU, você tem que contratar aqui com o Soma Concursos. Participe já e eu vou te deixar aqui o cupom de desconto para você estar participando aí do nosso projeto da EMASU. Então, bora aqui para a nossa resolução de questões. Muito bem, alunos. Hoje a gente vai fazer algumas resoluções voltadas principalmente para temas como hidrologia, ciclo hidrológico, certo? Processos hidrometeorológicos e bacias hidrográficas, que são 4 temas essenciais para quem vai fazer esse concurso público. Tá bom, senhores? Então, bora aqui para nossas questões. Aqui é referente sobre o balanço hídrico. O balanço hídrico, em outras palavras, é o ciclo hidrológico, que está composto de precipitação, de evaporação, infiltração, escoamento superficial, escoamento subterrâneo e outros aspectos, tá? Primeira questão. Em relação ao tempo, o balanço hídrico de uma bacia aumenta com a vazão de entrada. O que é a vazão de entrada? É a precipitação, entendeu? É a quantidade de chuva que cai em uma área. O que é a vazão de evaporação? É a quantidade de vapor de água que sai, por exemplo, com a incidência solar no corpo hídrico, que a água vai se evaporar. Automaticamente vai sair vapor d'água. Essa é a vazão de evaporação. Aumenta com a vazão de entrada e aumenta com a vazão de evaporação. Será que aumenta? Isso contribui para o nosso ciclo hidrológico eficiente? Diminui com a vazão de entrada e diminui com a vazão de saída. Assim não tem ciclo hidrológico nenhum, certo? Se diminuir a precipitação, as chuvas, certo? Não vai dar para dar uma melhor eficiência no nosso ciclo hidrológico, certo? Diminui com a vazão de saída e diminui com a precipitação. É basicamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? É o composto, beleza? É semelhante à alternativa C. Aumenta com a vazão de evaporação e diminui com a precipitação. Para ter um ciclo hidrológico eficiente, tem que ter uma grande vazão de precipitação, de vazão de entrada, tá bom? Então, nós estamos entre A e B. A aumenta com a vazão de entrada e diminui com a vazão de evaporação. Assim, vai estar entrando água no sistema da superfície terrestre e automaticamente também vai estar saindo, fortalecendo e deixando o nosso ciclo hidrológico mais satisfatório. Ok, senhores? Então, nossa alternativa correta é a letra A, tá bom? Para vocês irem já aprendendo sobre o balanço hídrico, que com certeza vai cair para vocês. Nosso gabaritinho aqui. Segunda questão. Julgue os itens a seguir relativos às precipitações e sua medida de intensidade. Quando a gente fala em precipitações, em hidrologia aplicada, eles pedem muita questão voltada sobre autores filosóficos. Por exemplo, as precipitações máximas e mínimas podem ser estimadas pelo método de Gumbel. O método de Gumbel, pessoal, é feito através de análises estatísticas, certo? Onde vai ser utilizado precipitações máximas e precipitações mínimas, como está aqui. E vai analisar as chuvas presentes e as futuras chuvas. É praticamente um gráfico que será analisado com base no tempo. É o método de Gumbel. Beleza, pessoal? Os métodos das isossonas podem ser usados em áreas que não apresentam histórico de dados de precipitação.
O método de isossonas, pessoal, ele não é estudado com base ao histórico de dados de precipitação. Ele analisa aí características de precipitações semelhantes das áreas que circulam do estudo, entendeu? Por exemplo, eu estou analisando a área A. Então, eu posso coletar dados da área B e da área C, porque está do lado da área A. Esse é o método das isossonas, ok? Nossa alternativa, tá? Ela tá correta. O modelo de Bell considera o tempo de retorno de 2 a 100 anos, certo? Com certeza. Esse método de Bell, ele utiliza esse método de retorno, mas ele pode variar, tá bom? Geralmente ocorre essa variação. Então, a nossa alternativa correta, todos os itens corretos, tá bom? A alternativa é muito importante, pessoal, vocês estarem aprendendo, quando vocês estiverem estudando, além das nossas aulas, videoaulas aqui, essas metodologias de precipitação dentro da hidrologia aplicada. Não apenas sobre precipitação, também sobre outros temas voltados por essas metodologias, essas formações. Entendeu? Nossa alternativa correta, letra E. No ciclo da água, o processo que envolve a transformação do vapor da água em água líquida e a formação de nuvens e nevoeiro. E aí, pessoal? Transforma o vapor da água em água líquida. Ocorre isso lá nas nuvens. Subiu, a evaporação lá para a água, através de vapor de água. E esse vapor de água tem que se transformar em gotículas de água para entrar nas nuvens. Como é chamado esse processo? Precipitação? Será que é precipitação? Precipitação é a água que cai na nossa superfície terrestre. Condensação? Lembra lá do teu ensino médio. Infiltração? Infiltração não, já é colocar como correto aqui, olha. Não, infiltração é quando a água percola pelo subsolo, seja através de infiltração, até mesmo através da evapotranspiração, seja através de animais ou plantas. A evaporação é a saída da água, é a transformação da água líquida para o gás, ok? Já é ao contrário. A gente quer do líquido, a gente quer do sólido, a gente quer do gasoso para o líquido, ok? Transpiração. Transpiração é a saída da água das plantas. Elas vão se evapotranspirar. Nossa alternativa correta é a letra B de bola, tá bom? B de bola, a nossa alternativa correta é a passagem aí do vapor da água em água líquida. Aqui nosso gabaritinho. Vamos fazer um cálculozinho aqui para a gente se habituar, tá? Que pode cair cálculo para vocês também na prova, tá? O engenheiro ambiental está trabalhando em um projeto de um sistema de drenagem de águas pluviais para uma chuva com intensidade de 3 milímetros por hora, com duração igual ou superior ao tempo de consideração da bacia, de contribuição com área de 3.000 hectares. O coeficiente de escoamento superficial utilizado é igual a 0,8. Utilizando o método racional, a vazão máxima a ser considerada no projeto é igual a 5 metros cúbicos por segundo, 12 metros cúbicos por segundo, 20 metros cúbicos por segundo ou 32 metros cúbicos por segundo. A gente sempre, quando vai fazer uma questão de cálculo, a gente tem que pegar, certo? Os dados para a gente separar e fazer a questão com mais conforto, né? Então a gente tira aqui a intensidade da chuva de 3 milímetros por hora, a contribuição com área de 3.000 hectares, tá bom? O coeficiente de escoamento superficial utilizado, que é de 0,8.
Outro ponto que eu quero falar aqui para vocês. Sempre quando vocês forem fazer esses cálculos, é muito importante que vocês aprendam sobre transformação de unidades. Principalmente relacionados a milímetros, a metros, a hectares. Tá bom? Vamos fazer aqui a resolução da questão. Já coloquei tudo aqui prontinho para vocês. A equação utilizada para a gente coletar aí a vazão máxima a ser considerada no projeto é igual ao quê? Igual a C vezes I vezes A, certo? O C é a vazão máxima que a gente está precisando, beleza? O C é o escoamento, o coeficiente de escoamento superficial que é determinado dentro da matéria. O I é a intensidade de precipitação. O A é a área da bacia. Vamos usar esta fórmula aqui. A gente tem que transformar, beleza? A intensidade de precipitação coletada na nossa questão é de 3 milímetros por hora. Para a gente transformar, a gente tem que transformar para 3, certo? Então, transformamos, beleza? A gente tem que multiplicar por 1 sobre 1000 milímetros por hora, vezes 1 sobre 3.600 horas por segundo. A gente vai chegar a 3 vezes 1, tá? Vai dar 3. E 1000 vezes 3.600 vai dar 3.600.000 metros por segundo, no nosso cálculo. Achamos a intensidade da nossa precipitação. Agora nós temos que transformar também a nossa área da bacia. Nós temos 3.000 hectares, tá bom? Vezes, certo, 1 milhão de metros quadrados, que é 1 hectare, tá bom? Que equivale a 30 milhões, beleza? De metros quadrados. Temos o nosso coeficiente de escoamento superficial, que é estabelecido em fórmula, que é 0,8. É padrão. Assim, usando a equação do método racional, temos. Agora vamos utilizar aqui esta fórmula. Vamos só ajustar aqui. Q é igual a 0,8 vezes 3 sobre 3.600.000 metros por segundo vezes 30 milhões por metros quadrados. Vai dar a nossa vazão máxima de 20 metros cúbicos por segundo. Tá bom? Nossa alternativa correta é a letra C. Quinta questão. Com relação aos equipamentos de uma estação meteorológica, julgue os itens seguintes. Radiosonda é um instrumento que, acoplado ao balão meteorológico, faz medidas diárias de pressão, temperatura e umidade relativa do ar. Beleza. A radiosonda faz, sim, a temperatura e umidade relativa do ar, faz cálculos de pressão também. Porém, ele faz também, além de medidas diárias de pressão, ele faz medidas precisas e contínuas. É bom a gente evidenciar isso, tá? O anemógrafo registra durante o dia a altura da base de nuvens acima do nível do solo. E aí, pessoal? Não. O anemógrafo, pessoal, ele não registra a altura da base de nuvens, tá bom? Ele registra a velocidade do vento, tá bom? É bom a gente ter atenção nesses equipamentos muito capciosos assim, quando se trata de precipitação e estações hidrometeorológicas, tá? O heliógrafo deve ficar dentro do abrigo de instrumento protegido por radiação solar. Tá errado também. Para ele coletar dados e informações mais precisos, o heliógrafo deve estar em contato com a radiação solar. Deve ter uma incidência solar no heliógrafo para ele coletar informações mais precisas, tá bom? Então, ele não deve ser protegido e acoplado dentro de um abrigo, tá? Então, nossa alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? 5 questões. Vamos fazer agora aqui
questões que estavam presentes aí na ANA, a nossa prova anterior. Os principais agentes motrizes do ciclo hidrológico são a energia solar e a aceleração da gravidade. Se não tiver a energia solar, não tem evaporação, não tem evapotranspiração, certo? E o ciclo hidrológico não se completa. Quem é que vai levar o vapor de água realizado da evaporação para a nossa atmosfera? Quem é que vai levar? A gravidade. Então, nossa alternativa, a nossa questão está certa, tá bom? É sim responsável, deve ter essa ligação aí do ciclo hidrológico com a aceleração da gravidade. Os componentes do ciclo hidrológico incluem a precipitação, a evapotranspiração, a infiltração e o escoamento superficial. Com certeza, eles são os fatores principais para deixar aí um ciclo hidrológico eficiente, tá? Então, certo também. Terceiro, o volume de escoamento superficial de uma chuva é diretamente proporcional ao volume precipitado e à área de bacia de drenagem, e inversamente proporcional ao volume infiltrado. Temos 3 pontos aqui para a gente fazer essa ligação. O volume de escoamento superficial, tá? Fiz um risco muito feio aqui. Olha, eu admito que eu não gosto de usar muito essas canetas que, enfim, né? Que eu faço uma cagada. Mas beleza. O volume de escoamento superficial, temos aqui, guarda para ti. Temos volume precipitado em uma área de bacia de drenagem e temos volume infiltrado, tá? O volume de escoamento superficial, quanto maior a área de drenagem, maior será o teu escoamento superficial, que vai passar pela superfície terrestre, e inversamente proporcional ao volume infiltrado. Quanto maior a tua taxa de infiltração, menor será o teu escoamento superficial. À medida que aquela taxa de infiltração for maior, entendeu? Quando já tiver toda a água ocupada no solo, vai aumentar o escoamento superficial. É quando não tem mais taxa de infiltração que acontece o escoamento superficial. Beleza? Nossa alternativa está correta. Então, vamos continuando aqui agora, que nosso gabaritinho. Sexta questão. O programa lançado pela Agência Nacional de Águas, que visa ampliar o conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais do Brasil, de forma a orientar a elaboração de políticas públicas para a recuperação da qualidade ambiental em corpos de águas interiores, como os rios e reservatórios, contribuindo assim com a gestão sustentável dos recursos hídricos. O texto descreve o programa. Assim, bora imaginar o órgão futuro de vocês. O objetivo da Agência Nacional das Águas é fazer o monitoramento de dados e informações, tá, sobre a qualidade das águas a nível federal. Beleza? Então, o objetivo é sempre propagar aí que eu posso dizer para vocês, e divulgar dados e informações relacionados às águas federais, tá? Então, esse aqui são todos projetos ou incentivos colocados dentro da Agência Nacional das Águas, com exceção de conjuntura dos recursos hídricos que não está presente, não existe dentro da Agência Nacional das Águas, tá bom? Bora falar aqui sobre a alternativa B, alternativa C e a alternativa E. A gente quer saber sobre a qualidade das águas superficiais. Aqui, a letra A já fala sobre o monitoramento das águas, tá bom? Então,
o objetivo do monitoramento das águas é fazer a padronização e a ampliação do monitoramento das águas, mas não é o que fala a nossa questão. Ele fala sobre monitoramento, não sobre qualidade das águas. Não é a letra A. Letra B. Em qualquer instituição tem aí um incentivo de desenvolvimento limpo, principalmente quando ocorre a redução da emissão dos gases do efeito estufa, como o carbono. Mas não fala sobre a nossa qualidade de águas superficiais. O estímulo à divulgação de dados de qualidade da água. A ANA ela tem o objetivo também de equalizar amostras, parâmetros, certo? E outros dados a nível estadual e municipal também. O que a ANA faz, eles querem que o Estado e os municípios fazem também, mas não está relacionado com a nossa qualidade de águas superficiais. Está, sim, Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas. Olha só. Qualidade das águas. Nossa alternativa correta é a letra E. Nosso gabarito aqui, tá, pessoal? 7ª questão. Coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de eflúvio é definido como razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Esse coeficiente pode ser relativo a uma chuva isolada ou relativo ao intervalo de tempo onde várias chuvas ocorreram. Esse coeficiente é também conhecido como... Vamos ir eliminando aqui. Albedo é a capacidade, certo, de reflexão da luz solar. Não é albedo. Não tem nada a ver com o escoamento superficial. Beleza? Reynolds está relacionado com os fluidos. Quanto maior, certo, o escoamento turbulento, maior será a sua taxa de Reynolds. Eu falei isso para vocês na nossa aula, lá no nosso projeto presente no Soma Concursos, tá? Da Agência Nacional das Águas. Beleza? E o que é o runoff? O runoff está relacionado com o escoamento superficial e o coeficiente de deflúvio, que representa a água como a superfície do solo após a precipitação. Beleza? Então tem essa relação aí da precipitação com o escoamento superficial e o coeficiente de deflúvio, que fala, em outras palavras, da precipitação. Beleza, pessoal? Isoleta não é, tá? Não está dentro do nosso tema de escoamento superficial e escoamento de deflúvio. A razão de vazios, pessoal, está relacionada com a porosidade do solo. Porosidade é a capacidade que o solo tem de infiltrar a água. Beleza? Então, quando fala de runoff, está falando de escoamento superficial. Nossa alternativa correta é a letra A. 8ª questão. A respeito do escoamento superficial, assinale a opção correta. Velocidade de escoamento elevada não acelera o carregamento de partículas presentes na superfície do solo para os corpos de água. Vamos imaginar aqui. Tu tá ali, tá acontecendo o escoamento superficial. Chuva, muito escoamento naquela superfície daquele solo. E tá levando um monte de coisa. Tá levando material de partículas, tá levando restos de folhas, restos de pedra. E aqui fala que não acelera o carregamento de partículas presentes? Não acelera, sim. Quanto maior a cobertura vegetal, maior será a velocidade de escoamento superficial. Se a gente analisar, fazer uma análise que as plantas, se você retirar de áreas de margens de rios, se você retirar aquela planta, vai ocorrer erosão. Agora, se você deixar aquela planta nativa ali naquelas margens daquele rio, as raízes vão dar veracidade na margem.
Entendeu? Então vai diminuir a velocidade do escoamento superficial, não vai aumentar se tiver a cobertura vegetal. Beleza? Então vai diminuir. Tá errado. O escoamento superficial inicia após a saturação da camada mais superficial afetada pelo relevo, depressões do solo e raízes das plantas. E aí, pessoal? Qual vocês acham que é o certo? O escoamento superficial inicia após a saturação de camada mais superficial. Eu falei para vocês ainda há pouco que a taxa de infiltração... vamos entrar aqui. O solo está seco. O solo está seco, certo? Cai uma chuva. Vai cair, a taxa de infiltração vai estar alta. E vai penetrar água no solo. Mas vai ter um momento que aquele solo vai estar pesado. O solo vai estar junto, entendeu? Vai estar tudo. É por isso que ocorrem os alagamentos no solo. Entendeu? E é a partir de quando ocorre a não entrada, a não passagem ou não infiltração desse solo, dessa água pelo solo, que inicia o escoamento superficial. Ok? O escoamento superficial inicia após a saturação da camada mais superficial. Beleza? Alternativa C, provável correta. D. A compactação do solo não afeta a saturação das camadas mais superficiais, pois a porosidade do solo permanece a mesma. Não. Se você compacta o solo, pode mudar a porosidade do solo. Beleza? A porosidade é quando o solo está seco, é mais fácil ainda da água penetrar, infiltrar. Após o escoamento superficial cessar, permanece por um período o escoamento superficial, que não contribui para a recarga dos corpos de água. Não, pessoal. O escoamento superficial, eu fiz até um risco feio aqui, olha. O escoamento superficial, pessoal, é o escoamento que está abaixo das raízes. Não é escoamento subterrâneo. O escoamento que está abaixo das raízes é o escoamento chamado superficial. Chegando no aquífero, lá embaixo mesmo, é o escoamento subterrâneo. Em cima é o escoamento superficial. Tá? Nossa alternativa correta é a letra C de casa. Mais um cálculo aqui. Beleza? Foi precipitado sobre uma área de 15 hectares uma quantidade de chuva de 58 milímetros. Quantos metros cúbicos de água atingiram esta área? Considerando que toda a água precipitada atingiu o solo. Letra A, 8.400 metros cúbicos. Letra B, 8.500 metros cúbicos. Letra C, 8.600 metros cúbicos. Letra D, 8.700 metros cúbicos. Ou letra E, 8.800 metros cúbicos. Ou seja, ele quer saber agora quantos metros cúbicos de água atingiram esta área de 15 hectares com uma quantidade de chuva de 58, certo? Metros cúbicos. Já fiz aqui a questão para vocês. Sempre tem que fazer a tua transformaçãozinha. Treina isso na tua casa, que é muito importante. Você fazer as transformações de unidades para vocês fazerem a questão. Com certeza vai cair na tua prova. Tá? Então, fique craque nisso. Então, temos a nossa área aqui de 15 hectares. Nós temos que passar para metros quadrados. Vamos multiplicar por 10.000 metros quadrados, que equivale a 1 hectare. Certo? Aí vamos ter 15 metros quadrados. Beleza? Temos precipitação de 58 milímetros e cada 1 metro de área temos 1.000 milímetros de chuva, que equivale a uma precipitação de 0,058 de chuva. Certo? Assim, para calcularmos o volume em metros cúbicos que atingiu a área, basta a gente multiplicar pela quantidade de chuva precipitada. Vamos fazer a multiplicação dessa área, tá bom? Pela precipitação que nós encontramos também. O nosso volume dentro daquela área, beleza, de 15 hectares, foi de
8.700 metros cúbicos de precipitação, o volume da nossa chuva. Tá bom, pessoal? A nona questão é a nossa letra D. Análise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Infiltração é o nome dado ao processo pelo qual a água jorra do solo. Jorra do solo? Estranho, né? Vamos ler a segunda. A infiltração determina o balanço da água nas zonas das raízes e, por isso, o conhecimento do processo e suas relações com as propriedades do solo é de fundamental importância para a eficiência do manejo do solo e da água. Questão bem completa, né? Essa afirmação. 3. O maior processo de infiltração recebe o nome de infiltração de Berghen. E aí, pessoal? Qual dessas afirmações você acha que está correto? Eu quero vocês pausando aqui o vídeo e colocando a resposta de todas as questões aqui nos nossos comentários do nosso vídeo, tá bom? Então, bora lá. Infiltração é o nome dado ao processo pelo qual a água jorra do solo. Jorra do solo? Você acha que a água que cai da chuva através da precipitação vai jorrar pelo solo? Não é esse o termo correto. Ocorre a filtração, a percolação da água pelo solo. Então, essa afirmação, só por esse termo utilizado, jorra, deixa a afirmação incorreta, tá? A infiltração determina o balanço hídrico das águas na zona das raízes e, por isso, o conhecimento do processo e suas relações com a propriedade do solo é de fundamental importância para eficiente manejo do solo e da água. É isso mesmo, pessoal. Nós conhecermos, assim como funciona o solo, se é um solo argiloso, se é um solo pedregoso, como está sendo ali a relação das vegetações ciliares, das raízes, entendeu? E como a água percola pelo solo, tudo isso faz a gente entender aí como acontece o balanço dessas raízes, como acontece a infiltração. Então, a número 2 é uma afirmação correta. O maior processo de infiltração recebe o nome de infiltração de Berghen. Pessoal, infiltração de Berghen não existe, essa afirmação dentro da hidrologia aplicada, tá bom? Nossa alternativa correta é a letra B de bola, apenas a 2 é verdadeira. Vamos continuar aqui nossas questões. Já vamos aqui para 3 questões de certo e errado a nível CESP e SEBRASP, tá bom? Sobre a prova anterior da Agência Nacional das Águas, que fala assim: a bacia hidrográfica pode ser definida a partir de curvas de nível do terreno, bem como da posição de seu exutório. Pessoal, a bacia hidrográfica, quando ele coloca essas curvas de nível, são as montanhas, que dividem duas bacias hidrográficas. Elas delimitam áreas de contribuição das bacias, certo? E esse exutório é a parte de saída, certo? Da bacia hidrográfica, é o ponto mais baixo, entendeu? Nossa alternativa está correta. 2. As bacias de águas superficiais e subterrâneas são coincidentes, uma vez que os divisores de águas da superfície do terreno dos aquíferos são os mesmos. Não, pessoal, não são os mesmos, tá bom? Principalmente das águas subterrâneas, onde elas podem ser subdivididas de acordo com a topografia do solo, aspectos topográficos e até mesmo a textura do solo. Por isso, elas se tornam não coincidentes. Beleza, pessoal? Então, nossa alternativa está errada. As chuvas frontais abrangem áreas maiores que as chuvas convectivas, pois estas últimas estão geralmente associadas a nuvens isoladas. Correto, pessoal. As nuvens isoladas, geralmente, elas ocorrem em um local específico. Quando ocorrem em chuvas na cidade de vocês... Olha, aquela cidade está acontecendo no meu bairro, mas não está acontecendo para aquele bairro. Essas são as chuvas convectivas, que geralmente elas são isoladas, entendeu? E com chuvas intensas, o que ao contrário acontece com as chuvas frontais, que abrangem áreas maiores, tá bom? Nossa alternativa está correta. Vamos aqui, o nosso gabarito aqui, tá? Assinale a alternativa que se refere à definição a seguir. Área definida e fechada topograficamente no ponto de curso de água, de forma que toda vazão afluente possa ser medida ou descarregada por meio deste ponto. Acabei de falar para vocês,
existe um ponto afluente chamado exutório na bacia hidrográfica, certo? Que é descarregada por meio deste ponto. Como é chamado esse conceito? Acabei de falar para vocês. Zona de amortecimento. Zona de amortecimento a gente vê lá na Lei 12.651, que são zonas que protegem as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, que não pode ser, são intocáveis, não pode ter contato com o homem. São as zonas de amortecimento. E as áreas de proteção permanente? Existe esse termo, área de proteção permanente? É a área de preservação permanente, não é área de proteção. É onde tem rica biodiversidade, proteção das bacias hidrográficas. Essas são áreas de preservação permanente, tá bom? Não existe área de proteção permanente. Bacia hidrográfica, nosso conceito, área definida e fechada topograficamente no ponto de curso de água, de forma que toda vazão afluente possa ser medida ou descarregada por meio deste ponto. Nossa alternativa correta, letra C, tá bom, pessoal? A zona costeira não é, porque é onde a terra encontra o mar, tá bom? A área controlada já não condiz com o nosso assunto de hidrologia aplicada. A área controlada, a gente já vai voltar lá para a área da segurança do trabalho. Beleza, pessoal? Então, vamos continuando aqui a nossa questão. Questão C, bacia hidrográfica, nosso gabarito. Olha só, bora falar sobre aqui agora, nossa questão 12, em uma estação de monitoramento hidrometeorológico. A gente pensa que é só a gente saber de coisas básicas dos tempos de monitoramento, das ferramentas utilizadas, das tecnologias utilizadas para monitoramento. Mas, se tratando de uma prova de concurso público, a nível federal, a nível mais avançado, a gente tem que entender nas entrelinhas em como acontece o monitoramento hidrometeorológico. Bora ler aqui a primeira questão. O monitoramento é realizado exclusivamente através de uso de satélites e drones. Exclusivamente, que coletam dados de forma remota e os processos com sistemas avançados de análise. Vocês acham que seria necessário haver equipamentos e tecnologias avançadas que captam esses dados e informações tendo drones e satélites? Não mesmo, pessoal. Satélites e drones, eles não fazem aí essa coleta tão correta e detalhada de dados e informações sobre aí os sistemas avançados de monitoramento, entendeu? E principalmente de forma exclusiva. Existem muitas aí outras tecnologias avançadas. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Alternativa B. O método primário de determinação de nível da água nas estações baseia-se em previsões meteorológicas. E aí, pessoal, previsões meteorológicas? Sendo desnecessário o emprego de instrumentos de medição direta. Olha só, quando a gente fala de um método primário de determinação de nível da água, ele não baseia-se em previsões meteorológicas. Ele baseia-se em condições meteorológicas e atmosféricas. Entendeu? Não são previsões meteorológicas. É muito importante da gente evidenciar e saber diferenciar esses termos em detalhes, tá bom? C. As réguas limnimétricas equipadas com sensores de temperatura são usadas para calcular a variação do nível de água. Já anota aí no teu resuminho, certo? Como a gente está fazendo questões, vocês estão agregando informações. Quando a gente estuda por questões, qualquer pessoa que seja eu, seja você, a gente, ao mesmo tempo, estuda com qualidade e fica anotando informações adicionais, entendeu? Como eu estou falando para você. Então, anota aí. As réguas limnimétricas, certo? Elas não são usadas para calcular a variação do nível, certo? E muito menos são complementadas com câmeras subaquáticas para confirmação de dados. Não existe esse detalhe utilizado pelas câmeras subaquáticas, tá bom, pessoal? Questão D, olha só, como é tão básico a resposta, tão lógica, olha só.
São empregadas antenas de rádios terrestres para monitorar as mudanças de nível da água. Ok. Antenas de rádio são utilizadas, sim, para as mudanças de nível da água. Bora continuar para ver se está correto. E as medições são validadas através de observações visuais diretas. Com certeza, pessoal, o maior equipamento que a gente pode utilizar nesse método, utilizado principalmente para o monitoramento hidrometeorológico, certo? Pode ser através de observações visuais diretas. Aqui, essa alternativa E, ela é basicamente parecida com a alternativa C. Porque olha só, ele fala lá no nosso final da nossa alternativa. As réguas limnimétricas utilizadas para a visualização e verificação do nível da água. Novamente, utilizando as réguas limnimétricas, certo? Para a verificação do nível da água. Já elimina a nossa questão. Mas bora ler aqui de forma completa. Os instrumentos incluem sensores de nível de pressão que medem o nível de água com base na pressão da coluna da água. Não, pessoal, não está relacionado a esse ponto aí, onde envolve os sensores de nível de pressão, tá? E a pressão da coluna da água, são completamente diferentes. Então, o nosso gabaritinho aqui, letra D de dado, que é, eles mirabolaram tanto a questão que foi acabando sendo a questão alternativa mais básica, né?